Hebreus capítulo 11 é o nosso texto de partida. Eu quero ler com vocês o versículo 32. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. É o capítulo da fé, para ser sincero, né? Que começa, inclusive, obrigado irmãos, com a definição de fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é isso? Significa que fé é uma convicção, uma certeza que eu tenho de que aquilo que Deus me prometeu já é meu, ainda que eu não esteja vendo. Isso é fé. E a Bíblia diz que sem isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos andar, passar por essa terra, tomar as nossas decisões, dar os nossos passos com fé, com convicção. E como é que essa convicção vem, essa fé vem? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente escuta Deus tratando conosco, pela palavra de Deus surge uma convicção que faz você dar um passo, que a gente pode até chamar de passo de fé. Nós agimos, decidimos, fazemos pela fé, fruto de uma palavra, de uma direção que Deus nos deu. E o que se segue no capítulo 11 é um histórico, um rol, né, uma lista de homens e até mulheres que passaram por essa terra e fizeram diferença pela fé. Agora, eu entendo, lendo o texto, e quando o assunto é fé, e a gente fala bastante de fé na nossa igreja é uma igreja de fé, você pode dizer amém por isso? Nós tratamos muito desse assunto, e quando a gente fala de fé, é óbvio que a primeira coisa que me vem à mente, eu não sei em relação a vocês, mas me vem a fé da conquista, né? Aquela fé que me faz adquirir, aquela fé que me faz alcançar, aquela fé que me faz resolver um problema. E tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. Essa fé realmente conquista, diga glória a Deus, resolve problema, faz um milagre acontecer. Pela fé, tudo isso nós podemos alcançar para a glória de Deus. Mas eu queria começar com uma frase diferente. Aqui em Hebreus 11, no verso 32, depois de ter citado tantos personagens e exemplos, o texto vai dizer assim, exemplos de fé, 32. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de, vai comigo, Gideão, que mais? Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, 33, os quais pela fé. Então, tudo que a gente vai ler agora aconteceu pela fé. É que como o texto, a questão aqui do português, a gente fala pela fé e depois lista tudo, aí parece que o primeiro fica mais forte, pela fé fizeram isso, depois a gente vai perdendo o pela fé. Então, nós vamos ler tudo pela fé. Deixa eu te explicar como é que a gente vai ler o versículo. A gente vai ler assim, os quais, 33, pela fé, o que eles fizeram? Venceram reinos. De novo, pela fé, próximo, praticaram justiça. Pela fé, alcançaram promessas. Pela fé, fecharam as bocas dos leões. Oh, glória! Pela fé, 34, apagaram a força do fogo. Pela fé, escaparam do fio da espada. Deixa eu só dar uma palavra para alguém aqui, que eu li esse negócio do fogo, me veio um negócio no coração. Eu queria dizer um negócio aqui, depois você só guarda isso, que vai ficar um pouquinho esquisito, fora do bolo, né? Aquela fatia que você separa, ninguém pode te queimar. Guarda essa frase no seu coração. Fala amém. Então eu vou tentar de novo, aí vocês falam amém, fica bacana, amém? Vamos tentar? Ninguém pode te queimar. Vou te explicar por quê. Porque pela fé, nós apagamos a força do fogo. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram, por conta de uma conversa, por conta de uma armação,
eles acabaram lançados numa fornalha de fogo ardente, literalmente, literalmente. Mas era uma armação. E eles decidiram se manter fiéis a Deus, de pé, e não se curvarem diante daquela estátua, e foram para o fogo. Mas ali no fogo o rei olhou, e não viram mais 3, viram 4. Viram 4 dentro da fornalha. O rei olhando disse, mas nós não jogamos 3, por que tem 4? Não jogamos 3 amarrados? E como é que tem 4 soltos, passeando pela fé? Nós passeamos pelo fogo. Você entende o que eu estou falando? Estou mandando você sair daqui e pular na fogueira, não. O que eu estou dizendo aqui é que existem momentos, provas de fogo na vida da gente, mas pela fé você pode passear por esses momentos. Pela fé você pode passar por esses momentos e você pode experimentar de momentos na sua vida com fé em Deus, que nenhum fogo, nada, nenhuma conversa, nenhuma armação, a turma está tentando queimar você no serviço, queimar você no trabalho, queimar você na escola, queimar você na igreja. Querido, pela fé, nós vamos passear pelo fogo, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos voltar, nós estamos na lista do pela fé. Então pela fé, apagaram a força do fogo, 34. Pela fé, que mais? Escaparam do fio da espada. Agora, pela fé, sublinha essa frase, da fraqueza tiraram forças. Para mim, uma das frases, eu não vou dizer que é a mais importante, porque é muito sério você falar que isso é mais importante que aquilo, porque a melhor palavra é aquela que você escuta e recebe na hora que você está precisando ouvir, na hora que você está precisando receber. Mas eu acredito que vocês aqui já passaram por momentos de fraqueza. Vamos só fazer um check-up, um checklist aqui. Quem já passou por algum momento na vida de fraqueza? O que o texto está dizendo? Que pela fé, em momentos em que você olha, até você olha para você e diz assim, agora deu. Agora já era. Agora deu. Quer mais brincar, perdeu a graça. Você passou por um momento assim, não quer mais brincar não, perdeu a graça já. Tá ruim, não tá mais legal não. Em momentos de fraqueza, pela fé, você tira da onde ninguém acha que existe forças em momentos de fraqueza. E a grande pergunta é, por quê? Como é que pela fé alguém consegue em momentos de fraqueza, em que todos até ao redor já dizem, acabou para ele, acabou para ela, agora eu quero ver, acabou para esse crente, acabou para essa mulher que se diz de fé cristã, e em momentos em que todo mundo olha para você e diz, não tem mais jeito, pela fé, isso para mim é ser um herói de fé mesmo, né? Você ressurge, você se levanta, mas não é na sua força, é na força do Senhor. Eu quero ler 2 textos e esse mês nós vamos dedicar, vamos orar, vamos aprender, vamos estudar só sobre pessoas na Bíblia Sagrada, caminhão de gente, hein? Que de fraqueza tiraram forças, pessoas que foram fortalecidas, pessoas que você olha e diz, agora enrolou, agora perdeu. Deus levantou, fortaleceu, conseguiram vencer, quando tudo parecia perdido. Isso para quê? Qual é o objetivo destas ministrações desse mês e da nossa oração? Isso é para fazer de você um crente mais forte, mas a força não vem de você, a força não vem de uma igreja, a força não vem de uma placa, a força não vem de um pregador, de uma liderança religiosa. Nós precisamos ter em mente quem é a nossa força. Deixa eu ler 2 textos muito conhecidos para a gente partir deles e começar a nossa ministração. O primeiro, Filipenses 4:13, que eu acredito que a maioria sabe de cabeça já. Inclusive, se você tem o nosso aplicativo, está aí
as referências para você poder acompanhar também. O que diz Filipenses 4,13, povo de Deus? Vamos ler o coral da graça aqui, vamos lá? Posso... Vamos tentar de novo, que li eu e mais 3 aqui na frente. Vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o texto não é só eu posso tudo. Por quê? Porque eu sou modéstia à parte, ó, muito humilde mas eu sou o cara. Não. O texto tem um sujeito oculto aqui, eu posso. Eu posso por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu descobri a origem da minha força. Essa frase eu soltei de propósito, você grave isso, que eu vou te explicar isso mais lá na frente. Mas eu só posso porque existe alguém maior do que mim me garantindo por trás. Eu lembro que eu contei aqui uma vez um caso em que, muitos anos atrás, moleque pequenininho, irmãos, eu ia na igreja, mas não posso dizer para você que era crente. Eu ia forçado pelos meus pais na igreja. Eu não gostava muito desse negócio de crente, não. Mas eu lembro que pequeno, lá em casa, nós somos em 4 meninos, 3 de sangue e um que cresceu com a gente, é primo, mas a gente tem ele como irmão. E eu sou o mais velho da turma. Mas esse segundo, meio primo, ele sempre foi mais usado, afoito, né? Desinibido. E a gente estudava numa escola chamada São Lucas, não sei nem se existe ela ainda, em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. Pé de casa, uma esquina, tinha uma escadaria, uma vez eu acredito que contei isso aqui, eu vejo meu irmão chega em casa primeiro correndo, mano, mexeram comigo, vamos lá, mano, vamos lá. E a gente até já ia na igreja, mas assim, vamos lá, eu sou mais velho, vamos lá. E eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aí nós estamos chegando numa escadaria, está eu e o meu irmão. Ele é 1 ano mais novo do que eu. Esse segundo, que é um primo irmão. E aí tem uma escadaria na frente assim, não sei se tem ainda, uma escadaria grande, e tinha ali uns 10 moleque assim, menino. Uns 10. E eu sei que quando a gente virou a esquina e meu irmão já viu os meninos, meu irmão já fez assim, mexe agora! Mexe agora que eu quero ver. E eu do lado dele, irmão. Nem era crente, mas aquele dia, Jesus, livra, Senhor, dá o livramento. Está amarrado. Graças a Deus, ninguém mexeu. Mas aí esses dias eu estava pensando, rapaz, olha só como é que a gente se comporta quando a gente tem alguém por detrás da gente, para garantir a gente. Quem que era o cara que ia garantir o meu irmão? Fala sério, né, irmão? Era 10 contra 2. Não ia dar certo. Mas deixa eu te falar, quem é o cara que pode garantir você? Rapaz, você pode tudo. Você pode passar na porta do inferno, estufar o peito, mexe. Quero ver qual é o demônio que vai tocar em você. Você pode todas as coisas se você descobrir aquele que te fortalece. Se você agir em nome dele, se você tiver garantido por ele, você pode tudo. Repito, não é porque você é bom, não é porque você tem força em si mesmo, mas há uma origem, há alguém maior por detrás da gente, que garante vitória para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso é fantástico. O segundo texto que eu quero ler está em Efésios 6,10. E Efésios 6,10 diz assim, segundo texto de introdução, né? Efésios 6,10, o capítulo 6 fala de batalha espiritual. E nós vamos fazer desta frase de Efésios 6 aqui, aquela frase que vai ser a frase dessa série de mensagens de fortalecimento. É uma ordem do Senhor. Ele está dizendo aqui no versículo 10. Vamos ler comigo, por favor? No demais, irmãos meus. O endereço, então, é para crente. Ele está dizendo assim, no demais, você que não se converteu ainda e que não é de igreja. Não, ele está dizendo, você que conhece o Senhor, é irmão nosso,
é crente, você é de Jesus. Então esse recado é para a gente. No demais, irmãos meus, o que a gente tem que fazer? Qual é a ordem? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o texto segue dizendo, porque você não tem que lutar qualquer batalha. A sua batalha é espiritual. Você passa por essa terra, mesmo num corpo de carne, mas você precisa enxergar mais do que a carne vê, mais do que a carne enxerga. Você precisa entender que a luta, a batalha, ela é espiritual. Se a batalha é espiritual, você não vai conseguir tirar força da fraqueza de você mesmo. Você só vai ter sucesso no que diz respeito a ser fortalecido, se você entender de forma muito clara. Isso tem que ser o step 1. De onde é que vem essa força? Existe um lugar de onde você pode buscar essa força, recarregar suas pilhas espirituais, sair dali fortalecido para encarar o diabo, para encarar o mundo, para encarar uma semana de guerra, para encarar decepções, para encarar situações que entristecem, ou pelo menos tentam entristecer o seu coração. Os dardos, e o texto diz no capítulo 6, os dardos inflamados do inimigo são lançados, setas, lanças que tentam cravar, fisgar, machucar a gente. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para conseguir passar por essa terra de cabeça erguida, em vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Quem entende isso, diga amém. Eu ouvi um comentário, queria compartilhar isso com você, falou comigo. A diferença entre restauração e uma simples recuperação, uma reforma. Isso falou demais ao meu coração, porque eu entendo que o que Deus quer fazer conosco aqui, nesse mês, não, a partir de hoje, é uma restauração. A Bíblia fala sobre restauração de vidas. A Bíblia usa essa linguagem de restauração de alma, restauração. Eu penso que quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se aproxima do Senhor, o Senhor nos restaura, inclusive restaura as nossas forças. Aí você vai olhar para mim e diz, pastor, mas restaurar, reformar, é a mesma coisa, né? A gente é reformar. Não, não é a mesma coisa. E esse comentário realmente abriu os meus olhos, realmente não é a mesma coisa. Quando a gente fala de uma reforma, por exemplo, numa reforma você pode usar qualquer material, porque o importante é você terminar o serviço e tudo ficar bonito. Por exemplo, se a gente fala de reformar uma casa, não tem problema qual material você vai usar. O importante é que você goste, que fique bonita, e a casa fica reformada. Restauração, não. Pega um patrimônio tombado, por exemplo. Pega uma obra de arte que precisa, uma estátua, precisa ser restaurada. Você não pode usar qualquer material. Porque se você usar qualquer material, você vai tirar a origem dela. Você entendeu o que eu estou falando? A mesma coisa um carro. Você vai restaurar um carro, é diferente de você reformar. Para reformar, qualquer peça vale. Você compra uma paralela, compra uma do mercado, mais barata, e o importante é o carro funcionar. Eu reformei, ficou bonito, ficou legal. Restauração, não. Você vai atrás das peças originais. Vamos de novo? Você vai atrás das peças originais. O que é que Deus quer fazer conosco? Deus quer restaurar as nossas forças. O que está escondido atrás dessa frase? Restauração de forças. Só se você ir atrás do original. Você precisa de peças originais. E aí, querido, só tem um que tem as peças originais para que você rode certinho, passe por essa terra redondinho. Você vai encontrar maneiras de reformar a sua força, maneiras de você passar um tempo legal. Você pode participar de palestras. E olha, irmão, eu não estou condenando isso. O que eu estou dizendo é que se você quiser de verdade ser fortalecido, você vai precisar voltar à origem. Você precisa identificar, separar. Você tem que ter na sua mente isso claro. Existe diferença entre uma simples reforma e uma restauração das minhas forças. Eu estou interessado
em ter as minhas forças restauradas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Para tanto, a gente precisa entender uma coisa. Gênesis capítulo 1, vamos dar uma olhada. O que a gente precisa entender? O que é restauração de força? Gênesis capítulo 1, eu vou ler 3 versículos aqui. Primeiro eu vou ler o versículo 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Diz assim, olha aqui Deus está criando as coisas, né? Olha o que Deus faz aqui. Disse Deus, grave apenas a parte que eu vou falar, tá? É de propósito que eu vou usar essa frase, mas você pode checar na Bíblia aí, que eu não estou escrevendo outra Bíblia, não. Disse Deus, versículo 1:11, disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Vou gravar assim, produza a terra árvore frutífera. Vamos repetir? Produza a terra árvore frutífera. Isso é um comando de Deus para a terra. Ok? Deus está dando um comando para a terra. Terra, produza árvore frutífera. O que Deus está ordenando? Que a terra e da terra brote a semente, a árvore cresça e dê fruto. Então a árvore frutífera vem da onde? Vou mudar a pergunta, é a mesma coisa. A árvore frutífera tem a sua origem aonde? Na terra. O que acontece quando você tira a árvore da terra? Ela morre, porque você tirou ela da sua origem. Se você pular para o versículo de número 26, não, versículo de número 20, disse Deus, Ele cria os céus, Ele cria as águas, e Ele diz, águas produzam abundantemente. Ele fala de répteis, ele fala das aves, porque havia criado os céus, e ele diz no próximo texto, e Deus criou as grandes baleias. Então Deus dá um comando para as águas, e Deus diz, as águas produzam as baleias. Então o comando é, das águas surgiram os peixes, e vamos falar das baleias, porque elas estão aqui bem claras. Então o que acontece quando você tira a baleia da água? Ajuda o pastor a pregar, irmãos. Vamos tentar de novo. Você tira a baleia da água, o que acontece? Ela morre porque você tirou ela da sua origem. O que é que Deus vai fazer agora no versículo de número 26? 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você entendeu o raciocínio? A árvore vem da terra. Tirou a árvore da terra, acabou a árvore, morreu, vai virar lenha. Os peixes vêm da água, Deus manda a água produzir. Tirou o peixe da água, morre. Você separou ele da sua fonte de origem, de vida. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual é o grande trabalho, alvo de Satanás? Fazer com que o homem separe de Deus. Não foi assim que a morte entrou? Deus disse para Adão, quando comer, se você comer, certamente morrerás. E Deus tinha dado uma ordem que não era para comer. Aí a Eva comeu, eu disse, eu comi, não morri, pode comer, não tem problema. Mas aí o texto diz, e nós entendemos que a morte sim entrou. Por quê? Porque o pecado nos separou do original, do plano original. O que é Jesus Cristo morrer numa cruz por nós? Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho. Estão olhando para o pastor? O caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Eu sou uma ponte que te leva ao seu estado original. Não existe como você ter as suas forças restauradas se não for no Senhor. O que acontece muito hoje? E aqui, irmãos, eu sempre evito muito esse negócio de crítica à igreja em si, num todo. Mas deixa eu te fazer um comentário. Tudo que não aponta para Jesus, que não faz as pessoas olharem para Jesus, não é restauração, é reforma. Você entendeu o que eu falei agora?
Então tá, o culto é legal, pastor, que bacana, passamos 3 horas, pulamos, suamos. Nossa, na hora que cantaram, rapaz, chorei, arrepiei, pastor, senti um trem, mineiro, senti trem, né? Senti um trem, um negócio, ai, que bom. Mas se não tiver Jesus, se não apontar para Jesus, você passou um tempo, você foi reformado, mas amanhã, semana que vem, você vai se sentir fraco de novo. Restauração é diferente. Você precisa de peças originais. E a peça original você só encontra num lugar. Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, não sou um deles, não é uma opção. E eu sou, claro que nós podemos orar, cantar, pular, nos divertir, nós podemos e devemos celebrar a vida de Deus, mas se você sair de um culto sem ter ido a Ele, você se divertiu, você sorriu, você melhorou. Só que Deus não quer melhorar você, Deus quer restaurar você. Você entende isso? Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Então nós vamos passar esse mês buscando restauração das nossas forças. E restauração só no Senhor. Eis a direção do Senhor. Está lá em Jeremias, abra aí a sua Bíblia, a sua palavra, capítulo 2, verso 12. Jeremias 2, 12. Jeremias 2,12 diz assim: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Então, a mensagem dada pelo Senhor tem um objetivo. Qual é o objetivo? Parece esquisito, mas o objetivo é nos assustar. É para você ouvir isso e assustar. Porque se você ouvir e falar assim, não deu. Porque o Senhor está dizendo, espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Fiquem horrorizados com isso que vocês vão ouvir. O quê? O quê, pastor? Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Então, a coisa é grave. O que é isso que vai me deixar assim assustado? O meu povo, porque o meu povo fez 2 maldades. O que o povo de Deus pode fazer de maldade? Número 1, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E número 2, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ele está dizendo, o Espírito Santo plantando nosso coração. Se você puder pôr esse texto também na NVI, Patrícia, eu vou ler ele na NVI também, que me veio aqui agora, eu li ele um pouquinho mais cedo na NVI, fantástico, porque a gente entende, a gente fala cisternas rotas, pastor, que negócio é esse? Fica em paz, a gente vai entender isso tranquilamente. Mas o que vale no texto é você entender, o Espírito Santo nos falando, o meu povo fez 2 maldades, vocês têm que ficar horrorizados com isso. Nós somos o povo de Deus, amém ou não amém? Nós somos o povo de Deus. Senhor, o que eu fiz? O meu povo, primeira grande maldade, me deixou. Quando a gente fala deixou, a gente já pensa em desviar, né? Já desviou, largou. Não, tem muita gente dentro da igreja que deixou o original, a fonte, o manancial, e se contenta hoje com poço, com açude, um laguinho, se não um copinho de água. Trocamos a fonte, o original, aquele que pode nos restaurar, por momentos, situações, coisas que nos fazem sentir melhor, mas por um breve período de tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso deveria nos deixar, segundo as Escrituras, espantados, assustados. A NVI diz assim, mesmo texto: escutem, espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu
2 crimes. Gente, o texto aqui fala de crime. Para Deus, abandonar o original é crime, porque realmente não faz sentido. Se você tirar a árvore da terra, vai morrer. Se você tirar o peixe da água, da fonte de vida dela, vai morrer o peixe. E se você tirar o ser humano de Deus, vai morrer. Está cheio de defunto caminhando por essa terra. Porque só existe vida nele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe vida nele. Só existe forças e restauração nele. Então, para Deus é inconcebível. Está dizendo, eu fico horrorizado. Vocês devem ficar espantados, porque é uma maldade muito grande. Você trocar a fonte do original por um manancial, por uma cisterna. Ele diz aqui na NVI, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, aleluia, e cavaram as suas próprias cisternas, seu próprio poço. Cisternas rachadas. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna rachada, que não retém água. É verdade. O que é uma cisterna rachada? O que é um copo quebrado? Você enche de água e diz, uau! Aí você vai caminhando, que vai pingando. Está enxergando? Pingando, pingando. Dependendo, claro, do nível de rachadura, do buraco, né? Aquilo vai vazando, assim, é uma cisterna rota, é uma cisterna rachada, quer dizer que aquela água, aquela alegria, aquele entusiasmo, dura por um período de tempo. Escute o que Jesus vai falar em João 4, e isso vai abrir a nossa mente. Em João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro com que a própria Bíblia chama de mulher samaritana. A gente não tem o nome da mulher, mas é uma mulher samaritana. O texto diz no versículo 1, João 4, 1. Eu vou abrir aqui a minha também, para a gente ler do jeito que está aqui. João capítulo 4, versículo 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus, gente. João capítulo 4, verso 1, o texto diz assim: e quando o Senhor veio a saber, os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, batizava discípulos, mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos que batizavam, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia, e o versículo 4 diz que era necessário passar por Samaria. Vamos repetir só esse 4, por favor? E era necessário passar por Samaria. Você sabe, tem algumas coisas, só abrindo um parênteses, que às vezes a gente não entende, né? Às vezes você não entende a sua passagem por um trabalho que te deu tanta dor de cabeça, sabe? Uma pessoa que passa pela sua vida, que você olha de maneira crua, fria, você diz, caramba, só trouxe prejuízo. E você diz assim, meu Deus, não entendo, mas tudo que Deus permite tem um propósito. Amém? Você pode não estar entendendo hoje, mas é necessário que, às vezes, a gente passe por alguns lugares, e não necessariamente lugares físicos, mas momentos da nossa vida, debaixo de um propósito. Fique em paz, confia no Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. Era necessário passar por Samaria. Aqui vai ficar claro para a gente por quê. Porque aqui em Samaria algo vai acontecer. Olha o 5. Foi até uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. A fonte de Jacó. De novo, a fonte de Jacó. Não é bonito assim, irmão? Forte o nome, né? A fonte de Jacó. Mas é de Jacó, né, irmão? É a fonte de Jacó, é o poço. O que é isso? Só estou traduzindo. A cisterna rota. É bonito o nome, tudo. Mas a fonte, o manancial, o original é outro. Mas a fonte de Jacó estava ali, ok? Estão na fonte de Jacó. 6. Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim, juntinho da fonte. Então, nós estamos com o manancial do lado da cisterna. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Então, aí o texto continua. Era isso, quase a hora sexta. Lá vem ela, 7. Lá vem a mulher de Samaria, a mulher samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber.
porque os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. 9, disse, pois, a mulher samaritana, como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? O texto diz, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos tentar entender esse texto, essa conversa, esse bate-papo. Estranho, porque até os discípulos, depois que voltam de onde eles tinham ido comprar comida e vê Jesus conversando com uma mulher, estranho. Então, o que nos mostra, denuncia que não era comum esse tipo de bate-papo. Então, eles estão na entrada da cidade, tem um poço, uma fonte de Jacó, um nome forte. Jesus está cansado, ele tem sede, ele pode ir no poço e tirar água. Irmão, cria água. Faz água sair da rocha. Nós estamos falando do manancial. É dele que surgiu tudo. Ele é o verbo. João 1 diz que, se não fosse por ele, nada do que se fez seria feito. Tudo vem dele. Amém ou não amém? Você consegue entender a grandiosidade dele? Então, nós estamos diante do manancial. Ele está cansado. Dá um pouquinho da água do poço, a tal da fonte de Jacó. Mulher samaritana, põe a mão na cintura. Põe a mão na cintura por minha conta. Não está assim na Bíblia, não, né? Assim, o quê? Como é que é? Como? Já viu fazer assim? Como você tem coragem de pedir de beber a mim? E mulher samaritana, os dois não se davam, não se comunicavam. O que é isso? Tirar a água do poço para você? Você ousa pedir a resposta de Jesus no próximo versículo. Escuta o que Jesus vai falar. Olha a resposta dele. 10. Jesus respondeu e disse, eu vou ler assim do jeito que está, daqui a pouco eu traduzo. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Eu confesso, primeira vez que eu li isso também eu não entendi nada. Mas vamos traduzir. Ó, a mulher, como você tem coragem de pedir de beber a mim? Sou mulher samaritana. E o texto explica que os dois não se davam. Mulher samaritana, Jesus era judeu, tinha uma rixa forte ali, por conta de religião, por conta do sexo, um é homem, outro é mulher, barreiras que impediam esse contato, essa proximidade. Tudo bem até aí? Resposta de Jesus. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo, qual que é o problema nosso? A gente não sabe com quem está falando. Se você soubesse, conhecesse quem está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pediria. Você que ia pedir de beber para mim e não eu para você. E ó, eu te daria água viva. Você está dizendo, mulher, você está pensando que a fonte, você está arrebentando porque você está tirando água do poço do Jacó? Está pensando? É o máximo, porque essa semana, pastor, eu fiz uma grande venda. Legal, isso é poço. Isso te deixa feliz por um tempo, porque daqui a pouco os bills vão chegar de novo. Você vai ter que beber de novo. Você tem que fechar outra venda. Porque se não fechar, você vai ficar triste. Por quê? Porque isso passa, dá sede de novo se você bebe. Isso tem que beber todo dia. Mas existe um manancial. Vocês estão entendendo ou não? Existe um lugar de sustento e fortalecimento no Senhor, que independe dos copos e das cisternas rachadas que esse mundo tem para nos dar. Todos nós temos compromissos, obviamente, todos nós precisamos honrá-los, todos nós precisamos arregaçar as mangas, correr atrás. Mas, queridos, cuidado, porque aquele que beber desta água tornará a ter sede, diz o Senhor. Mas aquele, olha o que Jesus vai dizendo, a conversa dos dois. Versículo 11, a mulher diz, Senhor, o Senhor não tem com que tirar, o poço é fundo, onde é que tem essa água viva? Está interessada, né? Onde é que tem esse negócio que o Senhor está falando aí? Estou olhando, o Senhor não tem nenhum baldinho, não tem uma cordinha. O poço é fundo. Eu gosto demais desse texto, porque para mim não existe poço fundo demais para o Senhor, de onde Ele não possa tirar água para você. O problema é que às vezes a gente não sabe com quem está falando. Aí no 12 ela diz, agora eu te de misericórdia. Por um acaso, o Senhor é maior que Jacó? Ela está falando com quem? Com Jesus.
O senhor é maior do que Jacó, porque Jacó que cavou o poço, deu o poço. Ele me bebeu da água daqui. Para ela é um evento. E realmente, Jacó foi um tremendo personagem da Bíblia Sagrada. Cavou o poço, ele mesmo bebeu. Uma história fantástica. E eu, se estivesse no lugar de Jesus, diria assim, eu maior do que Jacó? Você está dizendo que o Jacó foi bacana porque ele cavou o poço e bebeu da água? Mulher, você está diante daquele que não só cavou o poço, fez a água que está dentro do poço. Ele é a fonte, a origem. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Quem entende isso, diga glória a Deus. E a grande resposta de Jesus aqui, versículo seguinte, versículo 14. Vamos ler o versículo 13 e 14. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Se você depender de, não, o culto foi bem legal, e aí então, legal. E amanhã, o legal, irmão, o legal não dura muito tempo. A gente precisa mais do que isso. Vocês compreendem o que eu quero dizer com isso? A gente precisa mais do que isso. A gente precisa voltar para a origem. A gente precisa de uma restauração de força. A gente precisa de um tempo com Deus. A gente precisa estar ligada a Ele. Se não passar por Ele, se não for Jesus, se não apontar, se não agarrar Ele, nós não aguentamos não, querido. A sede bate de novo e aí você vai querer beber qualquer coisa que lhe derem e isso dá problema. Quem beber dessa fonte, desse poço, vai ter sede amanhã, isso é normal. Mas, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Puxa vida, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Puxa vida, diga glória a Deus, gente. Há uma fonte no Senhor para mim e para você. Deus está se queixando nessa manhã. Meu povo fez duas maldades, incompreensível de fato. Eles deixaram a mim um manancial de águas vivas, a fonte de águas vivas, deixaram de me buscar, deixaram de orar, deixaram de buscar na minha palavra uma direção, e eles cavaram o seu próprio socorro, seu próprio escape, suas próprias maneiras de se sentirem melhor. Porém, isso passa, isso mata a sede momentaneamente, isso parece que resolveu o problema, mas daqui a pouco essa tristeza volta, daqui a pouco essa angústia volta, daqui a pouco, você sabe, na sua origem, você sabe, está dentro da gente, né, irmão? Está dentro da gente. Está bom, mas está ruim. Você entende essa frase forte? Né? Uma frase forte, explicada demais, né? Está bom, mas, pastor, está bom, mas está ruim. Não sei, está faltando alguma coisa. Por quê? Porque nós precisamos voltar à origem. Só há vida, só há propósito, só há sentido para uma árvore frutificar se ela estiver plantada na terra. Só há sentido para um peixe, para uma baleia viver se ela estiver nas águas do mar. Só há sentido para um ser humano passar por essa vida se ele estiver ligado com Deus, se ele tiver Cristo no coração. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode estar passando por uma fase difícil, querido. Você quer, pastor, como é que eu faço? Eu preciso ser fortalecido em Deus. Você precisa voltar-se para o manancial de águas vivas. E na hora que você bebe dele, você busca dele, você então é fortalecido para a glória de Deus. Bom, a pergunta que não quer calar, como eu disse no início do texto e da mensagem, tá bom, bacana, concordo, pastor, entendi, estou precisando de ser fortalecido e compreendo que a minha força, restauração, eu não disse renovo só, eu não disse reforma, eu disse restauração de força só no original, só no propósito original. Até aí, bacana, entendi, mas onde é que eu compro isso aí? Como é que eu faço? Qual que é o começo? O que eu posso fazer para dar um start e ter as minhas forças restauradas, renovadas? Vou te dar uma dica de Deus. Efésios 6, nós já passamos por lá hoje, e vamos voltar e terminar lá. Vamos lá? Efésios 6, a gente leu 10. E vamos ler de novo 10, né? Porque, afinal de contas, esse texto está dentro de um contexto. Nós não vamos tirar ele do contexto, nós vamos falar do contexto.
Efésios 6, 10. Mesmo já tendo lido uma vez, vamos ler de novo? Vou convidar você para ler comigo. Vamos lá? 10. No demais, irmãos meus, qual é a ordem? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bom, Deus nunca vai mandar a gente fazer uma coisa se ensinar a gente como é que faz esse negócio aí. Ele está dizendo, vocês têm que se fortalecer. Isso é bem bacana, entendi. Como é que eu faço isso? Então, vamos continuar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo arma ciladas contra você também ou não? 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, que mais? Potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, ele repete, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Dia mau é o dia da sede, irmãos. Todo mundo, às vezes bate a sua porta o dia mau, o tempo fecha, e aí é a hora que a gente precisa estar ligado à fonte. Porque se você está ligado à fonte, maravilha. Mas se você não estiver ligado na fonte, se você não estiver revestido, se você não estiver armado até os dentes, você corre risco na batalha. O que se segue agora é ele lista as armas que compõem a armadura de Deus. Vamos seguir? Vamos lá. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é uma coisa que você tem que se vestir dela. Não só a verdade aí fora, como todo mundo fala, que é importante, mas Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que liberta é o conhecimento de Cristo. Conhecereis, João 8,32, a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não fale o que você acha, o que você pensa. Não, para mim é assim, eu estou falando a verdade. Não, não é porque você acha que é assim, essa é a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz. Ele é a verdade. Então, por favor, vista-se da verdade. Se você quiser ser fortalecido, você tem que se vestir dela. O que mais? Vestir da couraça da justiça. Tem dois tipos de justo. Tem gente que nunca pôs os pés na igreja, numa igreja. E é uma pessoa justa, correta nas coisas dela. O que é dela é dela, o que é do outro é do outro. Só que a Bíblia também afirma, falando de um outro tipo de justo, dizendo, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Então, existe um justo, que é o justo comum, o do mundo, e existe o justo de Deus, que é aquele que não recua. Ele não olha para trás, ele vai até o fim, porque Deus é com ele. O que mais que diz? 15. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés, instrumento que nos segura e nos mantém de pé, que nos dá firmeza, calçados no pastor, na igreja, na denominação. Isso tudo é conversa. Se você quer ficar firme, de pé, calce no evangelho. Você tem que estar calçado na Bíblia, na palavra. Você não tem que estar calçado em outra coisa. Amanhã você tem a decepção e cai, porque você calçou sapatos errados, no lugar errado. Você está firmado numa pessoa, num amigo que te ganhou para Jesus, numa liderança, numa pessoa que você tem grande um carinho, admiração, e você olha e diz assim, puxa vida, e até aí bacana, desde que pessoas não substituam o lugar do Senhor, mas calçar de verdade, evangelho. Amém ou não amém? Evangelho. Calçado os pés no evangelho. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar quantos dardos? Que lindo, irmão. Todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é uma arma de proteção. O inimigo usa a boca de alguém, e usa, hein? Aqui não, mas longe daqui usa. Abre a boca, e na hora que ele abre a boca, sai uma lança pegando fogo. É um comentário, é um post. Que hoje é post, que faz, né, sucesso. Na mídia social, isso é indireta para mim. Mas se você tem um escudo da fé, olha para o pastor, bate.
Não entra, porque se entrar no seu coração, Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo se deve guardar o seu coração. Como é que eu guardo? Como é que eu me protejo? Fé. A fé é um escudo que te guarda. A fé é um escudo que protege o seu coração. Tenha fé, querido. 17. Tomai também o capacete da salvação. Eu já vi transplante de coração, mas de cabeça não dá, né, irmão? O que me faz crer que a parte mais importante do ser humano é a cabeça. Por isso, salvação. De que adianta você ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Você precisa ter isso no seu coração. Meu Deus, não adianta eu ser o crente mais usado, eu trabalhar para o Senhor, eu ter crachá, eu ser reconhecido, ser aplaudido, as pessoas me terem como homem de Deus, e chegar diante do Senhor, e o Senhor falar assim, bacana, mas eu nem sei quem é você. Não adiantou, não resolveu, perde o sentido. Salvação é a parte mais importante do Evangelho. E finalmente, no finalzinho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Normalmente os pastores vêm até aqui, até eu mesmo já falei da armadura de Deus, a gente vem, estuda a armadura de Deus, e todo mundo, uau, vamos lá, vamos vestir isso aí, mas onde é que eu compro essa armadura aí, pastor? Porque tudo isso aqui é para quê? É para você ser fortalecido. Não foi assim que começou o texto no 10? Fortalecei-vos no Senhor, na força e seu poder. Como é que eu sou fortalecido? Aí ele começa a dizer, você tem que se vestir de toda a armadura de Deus. Aí ele cita as armas que compõem a armadura de Deus. Tá bom, pastor, entendi. Como é que eu visto isso? Como é que eu visto isso? O que diz o próximo versículo? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Com E maiúsculo, Espírito Santo. Por isso que nós, nessa igreja, acreditamos nos dons espirituais. Acreditamos no falar em línguas, acreditamos na oração em espírito, acreditamos na necessidade de uma proximidade com Deus, num particular, no seu quarto, e você, a Bíblia diz em Romanos 8, 26, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos, tantas vezes, irmãos, eu confesso, partindo de mim, tem horas que eu vou falar com Deus e eu começo a orar, assim, Senhor, nem sei o que dizer para o Senhor, nem sei, Deus, se eu estou orando certo, se é realmente isso que eu estou precisando, se é realmente isso que vai matar a minha sede, se é realmente isso que vai restaurar as minhas forças, porque às vezes a gente acha que, Deus, eu estou precisando disso, se o Senhor me der isso aqui, bacana, eu vou ser uma pessoa completa. E Deus olha do céu e diz, não é essa peça que está faltando. Porque o original sabe, irmão. A fonte, o manancial sabe. Então, quando eu começo a orar no Espírito, eu começo a orar em línguas, eu começo a adorar a Deus, eu começo a falar com o Senhor, eu vou sendo vestido, fortalecido. Gente, isso é importante, eu estou te falando, isso é importante. É bacana a gente sentar para entender, para aprender, e até aprender um pouco sobre oração, mas isso só vai mudar a sua história e restaurar a sua força se você viver isso, se você orar. Você pode ler muito sobre oração, você pode aprender bastante sobre oração, mas se você não orar, não vai resolver. Não é a informação que faz a diferença, é o que você faz com a informação que você tem. Então, nós já temos bastante informação. Eu queria separar alguns minutos nessa manhã, para Deus começar a restaurar a nossa força aqui nesse primeiro domingo do mês. Nós subimos um monte do ano, né, irmãos? Nós estamos em julho. E já tem gente desistindo dos projetos de vida que fez. Já não vejo a hora de entrar o ano que vem. Querido, nós estamos no meio. Você está precisando de ter as suas forças restauradas. Ninguém está aqui para mentir para você. Não existe um botão que você aperta. Vou lá na igreja, aperto. Glória a Deus. Ouvi lá um palavrão. Palavrão é uma palavra boa, né? E eu fui fortalecido. Não resolve. Essa força está na sua origem. Mas nós temos que ir beber.
veio para mim e disse assim: pastor William, estou com a sede. Eu falei assim: então peraí, irmão, você está com sede? Peraí. Matou sua sede, irmã? Matou, irmão, sua sede? Claro que não, porque quem bebeu fui eu. Para você matar a sua sede, você tem que beber. Eu posso até te dar o copo com água, mas se você não beber, vai ficar complicado. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não subir à casa do Senhor, não separar um tempinho com Ele, não fizer disso prioridade. Acredita, por favor, você precisa. Aproveita esse mês para você crescer na fé, você ficar forte. No último domingo desse mês, nós vamos fazer um propósito. Daqui a pouco eu vou combinar isso com vocês. Primeiro eu quero orar por vocês, pelo pessoal que está em casa. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Oh, eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Formoso és. Eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel,
dizer que sou grato e derramar, dizer que és famoso. Santo, derrame a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Aproveite esse tempo agora com Ele, querido. Aonde você está, esteja você aqui presente na igreja, esteja você em casa, por que não? Experimente também dobrar os seus joelhos, ficar de pé, levantar as suas mãos e derramar o seu coração na presença do Senhor, derramar a sua vida na presença do Senhor. Vai derramando o Espírito Santo, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, 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 vai buscando, mais, vai vestindo, Deus, esse homem. Veste esse homem, Deus, que essa semana passou por um grande problema, Deus. Meu Deus, de um dardo inflamado, meu Pai, entrou no coração. Veste ele, veste ela, veste com a couraça da justiça. Vai vestindo enquanto oramos, enquanto clamamos, enquanto adoramos. Deus vai vestindo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vai vestindo, Espírito Santo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus onde você está. Você pode dizer: vem Espírito de Deus, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha igreja, Deus. Oh, sobre a minha igreja, Deus. Oh, batiza, 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 Espírito de Deus. Aproveita esse tempo, querido. Aproveita esse tempo, querido. Tempo de restauração de forças. Restauração de forças. Não é tempo apenas de uma reforma. Não é tempo apenas de um concerto qualquer. É tempo de restauração. O original está à sua disposição. Não abandone o manancial de águas vivas. Oh, beba do manancial de águas vivas, do manancial de águas vivas. Aleluia. Vem Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Levante as mãos para Ele bem alto. Desça a Ele, declare: me derramar, sim, Deus. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és. Vamos dizer à igreja: me derramar. Me derramar, É que eu te amo. Aplaudir o Senhor. Aplauda a sua fonte, querido. Ele é o manancial de águas vivas. Ele não é uma cisterna rachada. Ele não é um açude rachado, um poço quebrado, não. Quem beber dele nunca terá sede. Oh, glória!